E aí, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre literatura latino-americana. Vou comentar um pouquinho sobre esse livro aqui, Heróis Demais, da autora colombiana Laura Restrepo. Geralmente eu costumo, dentro das minhas resenhas, contextualizar um pouquinho o livro antes de partir diretamente para a narrativa, para o enredo, mas com esse livro aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, justamente porque ele se passa em duas épocas diferentes, com contextos divergentes aqui, e é muito importante que a gente defina, né, essa separação de contexto para poder entender a história. A época atual, por assim dizer, desse livro se passa ali em meados dos anos 90, na Colômbia, especificamente na cidade de Bogotá, onde mora a nossa protagonista, Lorenza, que é jornalista, mãe divorciada, e ela tem um filho, o Mateo, de 16 anos. Eles têm uma relação um pouco conflituosa às vezes, inclusive até mesmo o Mateo não costuma muito chamar ela de mãe, costuma chamar ela pelo nome. No entanto, a relação deles também é afável de certo modo, tem uma certa afetividade ali. Depende muito do momento, depende muito do assunto e também dos ânimos, né? E aí a gente já começa a entrar um pouquinho no conflito de gerações, que é um dos temas mais abordados aqui dentro dessa narrativa. O enredo propriamente começa quando o Mateo decide questionar o passado da mãe, mas principalmente o passado do pai, o Ramon, que ele tem muita vontade de conhecer. Na verdade, para não dizer que ele não teve contato com o pai, ele teve um contato pequeno até os 3 anos de idade, mas ele não tem muita memória a respeito desse tempo que ele passou com o pai, até porque nesse período a mãe e o pai já estavam separados, né, e ele via apenas o pai de vez em quando. Diante desse questionamento, a Lorenza decide, claro, né, que o filho tem direito de saber um pouquinho mais sobre o pai, só que ele não se contenta, obviamente, em apenas conhecer a história do pai, ele realmente quer conhecer o Ramon. Então ela decide levar o filho para a Argentina, especificamente a Buenos Aires, porque na verdade é ali que começou a história dos dois e é ali então que na verdade surgiu também a história do Mateo. Então eles vão para a Argentina, os dois ficam ali hospedados em alguns hotéis ali de Buenos Aires, eles passeiam por restaurantes, bares, né? E é justamente nessas hospedagens, nesses passeios, que eles vão travando as conversas deles de mãe e filho, né? E essas conversas às vezes são bem delicadas, bem complicadas, bem difíceis, profundas, mas também aqui a gente vê um pouquinho, né, um tom de humor aqui também, né, um tom um pouquinho descontraído de vez em quando. Durante esses diálogos de mãe e filho, né, nós vamos conhecer aqui a história do Ramon e da Lorenza e também do Mateo, porque o Mateo tem uma certa história aí entre os dois, certo? Aqui nós estamos falando ali de um período entre a década de 70 e 80, que a Argentina vivia uma ditadura militar, um período chamado de Guerra Suja. A Lorenza, então, naquela época já trabalhava com jornalismo e ela estava aliada ali a alguns partidos de oposição e também, né, dos movimentos de resistência. Esses movimentos, né, eles estavam acontecendo em vários lugares do mundo. No entanto, a Lorenza, ela foi enviada a Buenos Aires, foi enviada à Argentina, ela não era de lá. Então ela chegou num país novo, numa cidade nova, e obviamente ela teve que se acostumar. E justamente nessa primeira missão dela, que era obviamente uma missão clandestina, ela teve que conhecer então o Ramon, que era um dos líderes mais proeminentes ali do movimento de resistência dentro da Argentina. A Lorenza então vai narrar para o Mateo, né, como se deu esse encontro entre os dois e também algumas nuances, alguns problemas que aconteceram ali na estadia dela e obviamente um pouco da questão contextual, né? O Mateo então absorve todo esse relato da mãe a respeito do passado dela e do pai e também a respeito do contexto, né? Porque aqui nós estamos falando de uma autora que traz nesse livro aqui um retrato um pouquinho autobiográfico. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas ela também é conhecida, né, por trazer uma linguagem um pouquinho jornalística dentro das prosas dela. Então aqui nós vamos encontrar uma prosa, né, uma linguagem bastante informativa, né? Então nós temos aqui um contexto muito bem detalhado, até porque, como eu falei para você, né, agora há pouco eu vou explicar depois, né, ela teve um pouquinho de vivência do que ela relata aqui. E também nós temos aqui, como eu disse para você, também uma linguagem um pouquinho descontraída, humorada em alguns pontos, uma linguagem bastante profunda também, principalmente nessa relação com o filho. Nós somos aqui apresentados a diversos fatos, acontecimentos, né, e curiosidades que aconteceram naquela época, né, com a Lorenza e com o Ramon, até que chega um momento em que a ditadura militar argentina cai, né, na década de 80. Então, finalmente, né, a ditadura cai e esses heróis, né, da ditadura, esses heróis da resistência, né, eles se tornam públicos, eles podem se tornar públicos. E agora que tudo acabou, que a luta acabou, né, cada um pode ir para o seu lado viver sua vida, né? Livremente, por assim dizer. Então o Ramon e a Lorenza decidem ir para a Colômbia, lembrando que o Ramon não é da Colômbia, só a Lorenza tinha família na Colômbia. Eles resolvem ir para a Colômbia para viver lá uma vida familiar.
coisa que eles não tinham feito na Argentina, por enquanto, na época da ditadura. O Ramon realmente vai para a Colômbia, eles começam a viver uma vida familiar lá os três, só que essa vida começa a ruir aos poucos, porque o Ramon não se acostuma com a vida na Colômbia, não se acostuma com essa vida mais pacata, porque ele está muito preso a essa luta na época da ditadura. E aqui nós temos um trecho que vai elucidar um pouquinho sobre como ele se sentia, né? Ela diz assim: Ramon também não ajudava. Começou a se comportar de uma maneira, digamos, esquisita. Não conseguia entender o que era a vida fora do partido. Bem, era mais sério ainda. Acho que não conseguia entender como se vive sem a ditadura, sem ter um inimigo pela frente a quem você deve destruir para que não te destrua. Tudo isso fez com que a convivência se tornasse um mal-estar permanente e nos separamos. Então aqui nós descobrimos, claro, que houve uma separação entre os dois, só que aí nós temos que levar em mente, né, que o Mateu estava muito pequeno ainda, né? Então o Mateu ali, ele estava na idade ainda dos 3 aninhos, né, 2, 3 aninhos. Então o Mateu ficou com a Lorenza, enquanto o Ramon, né, buscava o Mateu de vez em quando e passava um tempo com ele. Até que em um determinado momento, né, de uma forma bastante calculada e premeditada, o Ramon decide sequestrar o próprio filho. E aqui o Mateu está com 3 anos. Então ele vai à casa da Lorenza buscar o filho, certo? Com o pretexto de que eles vão fazer um passeio, né, coisa que era muito habitual. Então realmente ela deixava o filho passar um tempo com o pai. Só que dessa vez ela acaba não voltando e ela descobre então que o Ramon havia sequestrado o próprio filho. E ela entra numa sensação de desespero aqui, que faz com que ela passe noites sem dormir, noites preocupada, e ela não consegue fazer nada a respeito disso, porque ela não consegue enfrentar o próprio ex-marido, justamente porque ela entende das artimanhas dele, ela entende realmente que ele sabe exatamente o que está fazendo, ela consegue compreender que ele tem um plano muito bem feito, justamente porque ele era, né, partidário de uma associação clandestina, por assim dizer, e ele tinha todos esses meandros aí para executar seus planos de uma maneira muito perfeita. O que acontece a partir daqui nessa narrativa já não é algo que vale a pena contar, justamente porque revela muita coisa sobre o enredo. No entanto, o grande cerne desse livro aqui, a grande questão desse livro é trabalhar justamente esse conflito de gerações, né, entre as pessoas que viveram a ditadura e que lutaram dentro da ditadura, né, nos movimentos ali de oposição, nos movimentos de resistência, e a geração que veio depois, a geração dos filhos e, consequentemente, né, mais para frente ali, a geração dos netos, que nada teve a ver com esse momento, mas que viveu esse momento de certa forma, viveu os resquícios desse momento. Então a gente vê aqui, através da linguagem da Laura e também através dessa descrição muito bem feita que ela faz de uma forma muito jornalística, por assim dizer, nós vemos os reflexos familiares do momento da ditadura, né, militar na Argentina. Então nós temos aqui reflexos nos lares, né, na forma como os lares foram construídos e também na educação dos filhos. Obviamente as consequências psicológicas, né, foram as piores porque justamente elas moldaram todas as outras consequências, né? Então aqui nós estamos falando de relações familiares, de relações com amigos, a relação com a política também e as desconfianças, obviamente. Só que tem um trecho aqui muito interessante em que a Laura traz muito dela mesma para cá. Eu vou ler esse trecho aqui, depois eu vou explicar um pouquinho sobre a questão da Laura, especificamente em relação a esse livro aqui. Ela diz o seguinte aqui, né, claro, nos olhares da Lorenza, certo? Era tudo uma atrocidade, começando pelo próprio nome, desaparecidos. Em vez de sequestrados ou torturados ou assassinados, foram batizados como desaparecidos, como se por si sós tivessem evaporado, por culpa de ninguém, ou talvez por culpa deles mesmos, de sua própria natureza volátil. A ditadura primeiro desaparecia com as pessoas e depois negava que tivessem desaparecido. E assim, desaparecia até com os desaparecidos, como um truque brutal de magia. E aqui ela fala com muita propriedade porque a Laura Restrepo, ela também participou desses movimentos de resistência na Argentina. Então esse livro aqui traz, na verdade, um relato um pouco autobiográfico, como eu disse no início do vídeo, justamente porque ela passou aqui através da Lorenza, né, algumas experiências pessoais. E agora, partindo aqui para essa relação entre mãe e filho, né, entre a Lorenza e o Mateu, o que o livro nos traz? O livro nos traz esse embate, né, não apenas entre gerações, mas também essa visão diferente, né, esse embate visional em relação a como as pessoas eram vistas na época da ditadura, depois da ditadura e também, né, aos olhos de pessoas que não participaram dela, das próximas gerações aqui. Então, a Lorenza, ela pinta uma imagem dela,
do marido, no caso, né, que seria o Ramon, e também de todo o movimento de resistência, como algo praticamente homérico, ali, muito idílico, né? Nós estamos lidando aqui com heróis da época da resistência. E é justamente por isso, né, que o livro traz esse nome, Heróis Demais. Nós estamos falando aqui do demais não como um sentido de intensidade, mas um sentido de quantidade mesmo, né? Nós temos aqui heróis demais, muitas pessoas, né, que pintaram ali as suas imagens para si e também para as outras gerações, né, como pessoas extremamente importantes na luta da ditadura. Mas qual foi o preço disso, né? A que custo, né, esse heroísmo se manteve durante todo esse tempo? Portanto, enquanto a Lourença aqui pinta para o filho, né, a imagem de um Ramon muito heróico, né, na verdade o Mateus só quer saber do pai, ele só quer saber como o Ramon era como um ser humano, né? Então aqui ela está pintando uma figura idílica enquanto o próprio filho quer apenas uma figura de carne e osso. Ele quer entender o pai como o pai realmente era, como um ser humano, e não apenas, né, pela questão glorificada aqui, pela questão gloriosa da luta dele. Não que isso não seja importante, obviamente o Mateus entende a importância, né, do pai na luta, mas aqui ele quer essa imagem um pouco mais humana, tanto que essa busca pelo pai que ele faz da Argentina, né, é uma busca muito mais individual. A Lourença tá ali para acompanhar o filho, claro, né, mas na verdade é o Mateus quem decide quando ele vai procurar, como ele vai procurar, né, os sentimentos que ele vai passar, o que ele vai falar com o pai, e também num determinado momento aqui, você percebe que ele decide as próprias ações em relação a essa busca, em relação a tentar entender o pai como um ser humano. A gente percebe claramente essa discrepância entre mãe e filho na linguagem que a Laura utiliza aqui. Então tem um trecho aqui que eu achei muito interessante aqui, que mostra realmente essa separação dos dois, esse distanciamento dos dois em alguns momentos, né, da mãe e do filho. Ela diz assim: já não andavam de mãos dadas, fazia vários anos que não. Antes a mão do menino cabia na dela como se fossem feitas uma para outra, a mão grande, a mãozinha pequenininha, e gostavam de dizer que encaixavam como as peças do Lego. Mas, quando foi a dela que coube na dele, Mateus já não quis saber de nada disso. Escapava chateado quando ela o abraçava e olhava para trás para ter certeza de que ninguém o tinha visto nessa situação de vergonha pública. Então Lourença se continha para não incomodá-lo, mas não se reconhecia nessa distância que o filho tinha imposto. E devia ser assim mesmo, Lourença compreendia que devia ser assim, que ele não era mais um menininho, nem dela nem de ninguém, e se dava conta de quanto o indignava que ela pretendesse ignorar isso. Mateus tinha razão em sua reivindicação territorial. O que pedia era mais do que justo, mas essa dureza arrancava lágrimas dela, daquelas que causam alergia. E aqui nós temos também um outro ponto interessante trazido pela Laura, que é a questão da maternidade, porque a Lourença, ela viveu a maternidade de duas formas diferentes, em dois contextos, por assim dizer. Primeiramente, tendo o Mateus, né, na época ainda da ditadura, então nós temos aqui uma mãe muito preocupada também com tudo que estava acontecendo, não apenas na política, mas como também na sua própria família, que estava envolvida com a política, né, com os movimentos de resistência. E depois nós temos aqui ela lidando com a maternidade através de um filho adolescente. Claro que nós temos aqui a rebeldia do Mateus, né, a rebeldia típica da adolescência, mas aqui nós temos um Mateus muito questionador, um Mateus que já tem uma mente muito questionadora, e como eu disse para você anteriormente, ele não quer saber da história de um pai herói, de um pai idílico, homérico, ele quer saber da história de um pai de carne e osso. É isso que ele procura, e isso que a Lourença tem tanta dificuldade de passar para o filho, porque basicamente a única imagem que ela consegue passar para o filho, né, é de um pai realmente envolto com todas essas questões políticas. Ou seja, ela não tem uma imagem paterna de fato para passar para o Mateus. Tem um trecho aqui que eu acho muito interessante, que expõe toda a fraqueza da Lourença diante de toda a força que ela tinha, porque a Lourença era uma mulher muito forte, né? E justamente para estar envolvida com o que ela estava envolvida, né, ela era realmente uma mulher muito forte. Mas perceba que qual é a fraqueza da Lourença, veja bem. Tinha dado para pensar nisso o tempo todo, por mais que tentasse, não podia tirar a ideia da cabeça. Entrava em pânico e pegava Mateus do berço para abraçá-lo, mesmo que o acordasse e tivesse que niná-lo um bom tempo até que dormisse de novo. Até então não soubera bem o que era desespero. Susto sim, e adrenalina aos borbotões, taquicardia também, vertigem da aventura, tudo isso, mas medo não. Medo, o que se chama medo, essa sombra do inimigo que invade a gente e vai nos derrotando por dentro, pouco a pouco, isso não tinha sentido, até que nasceu Mateus.
Bem, para finalizar, eu quero dizer que Heróis Demais é um livro muito bem escrito, né? O texto da Laura aqui é um texto excelente, mas nós não temos aqui uma história cheia de reviravoltas, né? Então, não procure ler esse livro com a intenção de encontrar reviravoltas na história, porque a intenção aqui, na verdade, é traçar um contexto muito bem, na verdade, traçado, né? A respeito da época da ditadura militar na Argentina e como todo esse contexto, né, se refletiu nas relações familiares, né? Principalmente nas relações mais íntimas aqui, e também como isso se refletiu na maternidade da protagonista aqui, da Lorenza. Bem, espero que você tenha gostado. Caso leia o livro, caso já tenha lido o livro e queira deixar um comentário, fique à vontade aí na área de comentários. E eu te espero então numa próxima resenha. Obrigado por enquanto. Até mais.